tarde a todos. É com grande alegria que eu conheço mais uma casa. Fico preocupada com o microfone porque minha voz é muito alta, gente. Eu tenho uma voz bem alta e eu tenho uma dificuldade. Quando eu vou me empolgando, eu vou aumentando a voz. Daqui a pouco o pessoal de lá de trás está assim, ó, já não aguenta mais, né? Você é professora, né? Não, eu já dei aula, mas isso. Então, o que acontece? Este tema é um tema que tem que ser muito bem analisado por nós. Porque quase todos nós espíritas, ou aqueles que iniciam agora a frequentar a doutrina espírita nas nossas casas, nós viemos de outras religiões. A nossa origem, não só nesta vida, mas em outras vidas, porque a doutrina espírita é muito nova. Cada um de nós traz um conceito que nós precisamos trabalhar sobre fé. Vocês vejam como é interessante. Eu li uma das obras de Joana de Ângeles, uma das obras que fala sobre a vida dela, que Joana de Ângeles, esse espírito que é mentor de Divaldo Pereira Franco e que faz toda a nossa série psicológica dentro do espiritismo, todas as encarnações dela, ela foi católica. E para ela poder colaborar no espiritismo, ela precisou de uma imersão nos conceitos do espiritismo. Então, antes de ela poder colaborar, ela teve que se limpar daqueles conceitos. E nós, às vezes, nos transferimos de religião, mas em função da cristalização, porque o cristal é duro, nós não conseguimos abrir nossa mente e nos comportamos como a nossa antiga crença. Allan Kardec vai nos trazer a fé raciocinada. Porque os espíritos nos ensinam que a fé pela fé não se sustenta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês acreditam, por exemplo, verdadeiramente que Deus é justo, a gente não deveria se revoltar quando acontece uma tragédia na nossa vida. Mas quando acontece, o que a gente pensa de imediato? Por que eu recebi isso? O que foi que eu fiz? Isto é uma falta de quê? Fé raciocinada. Porque quando a gente vai raciocinar em cima das leis, nós vamos ver que todos os acontecimentos da nossa vida, eles são justos. Por quê? Porque são apenas consequência de algo que nós fizemos antes. É a lei de causa e consequência. Então, com base nisso, eu vou iniciar a palestra contando uma história para vocês, para que vocês, cada um de vocês, possam refletir se nós somos iguais a este menino que eu vou contar. Depois eu falo o nome do livro, que é espírita também, onde está essa história. Conta um espírito que havia um menino chamado Leonardo que estava entre 10, 12, 13 anos. E este menino, ele era filho de um casal agricultor que tinha um sítio, uma terra, próximo de uma cidade grande. E este menino tinha uma característica interessante. Ele era apaixonado pelo evangelho. Ele ia para a aula de evangelização e ele era apaixonado. E a mãe dele costumava falar sobre o evangelho, porque o evangelho é boa nova, né? Boa nova de Cristo. E ele ficava impressionado. Com o quê? Com o reino dos céus. E a mãe dele disse a ele: Leonardo, o reino dos céus é um lugar onde todo mundo está bem. É o reino dos justos. Vão para lá todos os que estão muito bem. Vão ser felizes lá. E aí ele se impressionava. Disse, meu Deus, um lugar que todo mundo vai ser feliz. E ele queria muito, 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 muito conhecer o caminho para o reino dos céus. Era a preocupação primeira do Leonardo. Só que embora ele tivesse essa preocupação,
No dia a dia ele não tinha um comportamento muito adequado, mas ele queria ir para o reino dos céus. Ele queria. E ele, então, num determinado dia, ele sempre orava antes de dormir, a mãe ora com ele, ele dorme e logo depois que ele tem um sono profundo, ele sonha. E é um sonho lindíssimo. Ele sonha que está voando sobre uma paisagem linda. E chega num determinado ponto, ele desce e era um local muito bonito, onde a natureza vibrava com cores diferentes, o verde era bonito, os passarinhos cantavam de maneira especial. Uma brisa muito leve fazia com que tudo aquilo ficasse encantador, como se fosse um filme muito bonito. Nisso, a natureza se aquieta um pouco. Ele observa que se aproxima alguém. E quando este alguém que se aproxima chega bem próximo dele, ele percebe que era alguém com muita luz, totalmente iluminado. E ele não teve dúvida: Jesus. Se joga aos pés de Jesus e diz: Jesus, como é bom vê-lo. Meu coração se alegra. Eu quero saber qual é o caminho para o reino dos céus. Qual é o caminho? Me diga. E Jesus, com aquele olhar terno, olha para Leonardo, mas não responde. E diante do silêncio de Jesus, Leonardo pergunta novamente: Jesus, qual é o caminho do reino dos céus? E Jesus olha para ele e responde: vou te dar sinais. Ele não dá o caminho. Ele diz: eu vou te dar sinais do caminho do reino dos céus. E aí ele diz assim: quando? Jesus diz: amanhã. Amanhã. E quando Jesus diz amanhã, ele já escuta um grito: Leonardo! Era a mãe dele gritando e ele acorda. Volta correndo e cai. Ali, acorda. Acorda feliz, com uma sensação maravilhosa, porque ele viu Jesus. Conta para a mãe: mãe, sonhei com Jesus. Jesus me disse que vai me dar o sinal do reino dos céus, do caminho do reino dos céus. E a mãe, muito alegre, disse: ai, que bom, Leonardo. Porque para toda mãe, o filho sempre é bom, né? Porque você é um bom menino, então vai ser muito bom. Aí ele acorda, toma banho, termina de acordar, toma banho, toma café e caminha em direção ao campo. Porque o pai de Leonardo já está trabalhando desde as 6 horas da manhã, desde que o sol sai. Quando ele se aproxima, ele tem que ajudar o pai. O pai, já na enxada, diz: Leonardo, venha me ajudar. Tem muito trabalho para nós fazermos. Leonardo olha, observa aquele trabalho todo, vê que deu uma chuva muito grande, a enxurrada trouxe terra, e ele fica pensando assim: ih, vou ter que puxar toda essa terra, vou me sujar tudo, vai dar um trabalho danado. Pai, diz ele, tenho o trabalho da escola. Eu tenho muitas tarefas a fazer. E o pai vira, como bom pai, a preferência da escola. Então vá, Leonardo, vá trabalhar. Ele não tinha tarefas. Ele queria vadiar. Mas ele tinha que dizer alguma coisa para o pai. E aí ele sai e vai contente e cantarolando para o campo. O pai, acreditando nele, continua no seu trabalho. Quando ele está indo em direção ao campo, ele passa pelas laranjeiras que eram extremamente cuidadas pelo pai, porque elas davam uma fruta muito doce, uma laranja muito doce. E eles faziam festas com aquela laranja, os amiguinhos deles vinham ali todos para chupar a laranja. E o pai sempre recomendou a Leonardo: Leonardo, cuide bem dos laranjais, porque este é uma árvore que nos é muito cara, porque nos fornece bons frutos. E Leonardo percebe que as formigas estão atacando aquela laranjeira. Aí ele pensa: nossa, as formigas vão matar as laranjeiras. Eu vou ter que tirar. Ele pensa: mas vai dar um trabalho, vai dar um trabalho. Eu vou, acho que, avisar o pai
que as formigas estão atacando a laranjeira. Mas se eu fizer isso, ele vai me mandar limpar essa laranjeira. É melhor não avisar. Então, fica aí e continua. Enquanto caminhava, ele passa bem do lado de uma vaca chamada Brinquinha. E esta vaca fornecia o leite todas as manhãs. Eles tiravam o leite, só que ela estava ferida. Estava com uma perna ferida, com algumas feridas pela pele, pelo couro, e não conseguia nem beber água. Estava muito longe do riacho. E ela olha para o Leonardo como se implorasse água. E Leonardo olha para ela indiferente e continua o caminho dele. Andando um pouco mais, ele encontra um pássaro ferido por um caçador malvado, que ele atingiu-lhe a patinha com um chumbo. E aquela ave se arrastava. E ele lembrou que aquela ave ajudava muito o pai dele na plantação quando transportava as sementes, quando tirava as minhocas. E ele pensa, vai ser um bom tiro ao alvo. Olha bem, e em vez de socorrer a ave, pega uma pedra e acaba de matar a ave. E continua, feliz da vida, brincando, feliz da vida. Quando ele já está chegando próximo da casa dele, vem um servidor. Ele percebe que era Ricardo, um servidor já muito antigo do sítio, que começou muito jovem, que agora idoso, não podia carregar muito peso. Mas ele estava com um saco e diz assim, jovem Leonardo, me ajude a carregar esse saco de farelo que seu pai pediu para levar para o vizinho, porque eu estou tonto, eu estou me sentindo trêmulo nas pernas e não estou conseguindo ir. E ele vira, você está pensando que eu sou seu empregado? E vira as costas e vai embora. Quando está chegando na sua casa, vem um garotinho, filho do vaqueiro, para pedir emprestado o livro de biologia, porque ele tinha tarefas e não tinha o livro, porque ele era muito pobre, vem descalço, toda a roupa remendada, e pede para ele emprestado o livro e ele não empresta, porque ele disse que não era biblioteca. Ele entra, a mãe já, nesse momento, servindo o almoço, ele pergunta para a mãe se o almoço está pronto. De medo, a mãe diz que ainda não, de medo que a mãe desse trabalho, ele se tranca no quarto, esperando o almoço. Nisso o pai chega com a cesta de frutas e eles vão almoçar. Só que não tinha bife e Leonardo fica bravo. Fica muito bravo. E a mãe diz, mas coma batata, arroz e feijão. Ele quer carne. Mas ele sai da mesa emburrado, vai tomar leite escondido dos pais, para mostrar que ficou com fome, para dizer que ficou com fome, e vai para o colégio, para a escola. Quando ele chega no caminho da escola, ele junta-se com todos os outros meninos que também estão caminhando para a escola. E eles vão conversando, rindo, quando de repente vem um varredor, um homem que estava varrendo, bem esfarrapado, e o coleguinha pergunta, quem é aquele? Ele disse, aquele é o Zé Macaco. Era um apelido pejorativo que eles tinham colocado no varredor. E começa, Zé Macaco, todos gritarem e mexerem com o senhor. E o senhor fica muito bravo, vai enfrentá-los e ele pega uma pedra e joga na cabeça do Zé Macaco, fazendo com que saísse sangue. Durante a sala de aula, ele é um menino impossível, atento à professora, atento aos colegas. E quando vai para o recreio, ele já bravo com Jesus, porque Jesus não tinha aparecido para dar sinal nenhum para ele. Já está mal-humorado. Aí, com aquela indisposição, já ele vai para o recreio. Quando chega no recreio, todos comem o lanche, inclusive ele, mas para Leonardo, como ele tinha um lanche muito farto, sobrou 2 fatias de pão com queijo. Nisso se aproxima Carlinhos, o filho da lavadeira, e fala, Leonardo, você já lanchou, sobraram 2 fatias de pão. Minha mãe, como você sabe, é lavadeira, está doente e não pôde trabalhar. E o meu patrão, porque ele também trabalhava, não conseguiu me pagar, nós estamos passando fome. Será que você poderia me dar essas 2 fatias para que eu pudesse levar uma para minha mãe e comer a outra? Ele disse, não sou padaria, não tenho que fazer isso. E nada faz. Final do dia, ele volta bravo com Jesus, porque Jesus não deu nenhum sinal, e muito revoltado não quer
rezar. Na hora de dormir, a mãe insiste para que ele ore. Ele ora revoltado, porque afinal Jesus não cumpriu a palavra. Não apareceu para dizer qual era o sinal do reino dos céus. Aí ele vai e dorme. E tem o mesmo sonho. Sonha que está voando, sonha com o mesmo lugar, chega no mesmo lugar. Agora estava diferente. Já não estava tão bonito. E ele está em silêncio. E quando ele fica em silêncio, ele começa a pensar no dia dele. E começa a sentir vergonha por tudo que ele fez. E pensa, como é que eu vou enfrentar Jesus? Que chato. Jesus vai me olhar e vai saber o que eu fiz. Mas também ele não me deu o caminho do reino dos céus. Aí, aproxima-se Jesus. E ele reconhecendo, chorando, se joga aos joelhos. Jesus, por que não apareceu para me dar o caminho dos céus? Jesus olha para ele, sem qualquer reprovação, com um olhar de amor e diz: Leonardo, quando você acordou e esperei sua mãe a te encaminhar para trabalhar com seu pai, você mentiu e foi vadiar. Primeiro sinal. Quando você caminhava, te apresentei o caminho das laranjeiras, que as formigas estavam acabando. Você também me deu bola. Segundo sinal. Depois, apareceu a vaca branquinha, que lhe implorava um pouco de água. Você também não ligou. O pássaro, da mesma forma. Te coloquei no caminho do pássaro, para ver se você conseguia salvá-lo, porque os filhinhos dele precisavam daquele alimento que ele iria levar. Aquele menino que eu coloquei, seu colega, seu amigo, para que você emprestasse o livro, você se recusou a auxiliar. Quando você, revoltado, não aceitou ajudar Ricardo, você também perdeu o sinal. Quando chegou em casa e se revoltou com o almoço, deixou de ser grato, perdeu outro sinal. Em todas as ocasiões, com a sua professora, com o mendigo, eram todos sinais. E você não observou nenhum deles. Nisso, ele chorando pergunta: mas quando que eu vou saber o caminho do reino dos céus? Jesus diz: amanhã. E ele segue. Por que essa história é importante, gente? Essa história de um livro espírita. O Caminho Oculto é uma história para criança, gente. Chama-se O Caminho Oculto, é daquele espírito veneranda, aquele espírito importantíssimo que trabalha há mais de 100 anos no nosso lar, que é um espírito já de grande elevação que não quer sair do nosso lar porque gosta de colaborar. E ela ensina a criança algo que nós não aprendemos quando criança. Que o caminho dos céus já foi dado por Jesus quando disse lá atrás: aquele que der de comer é como se desse a mim. Na hora da separação dos ovelhas e dos bodes, ele diz: aquele que visitou o doente. Não é assim? Vocês sabem essa parábola? Na hora da separação, ele separa as ovelhas e diz que as ovelhas da direita foram aqueles que, quando ele esteve doente, visitaram. Eles visitaram. Quando teve fome, deram de comer. Quando teve sede, deram de beber. Quando teve nu, vestiu-se. Quando teve preso, visitou. E ele pergunta: quando, Senhor, que nós fizemos isso ao Senhor, a cada pequenino que fizesse, a minha família? Aí vocês vão dizer assim: meu Deus, se Jesus disse que o caminho dos céus é eu ser solidário, eu ajudar, onde está a fé? Onde está a fé? Por que existe a fé, então? Porque se vocês verem, as outras correntes religiosas é a fé que salva a gente. Tem gente que diz: fora dessa igreja, você não se salva. Fora dessa religião, você não se salva. Tem religião que tem eleitos. Os hebreus receberam Jesus e assim mesmo continuaram entendendo que só os hebreus iam se salvar. E só os samaritanos.
Só os fariseus, né? Só os fariseus. Então o que acontece? Os fariseus e os samaritanos. O que acontece? Acontece que nós não compreendemos, gente, que a fé ela é importantíssima como condução. Mas o que vai valer é a obra da fé. É as nossas atitudes que vão nos dar o reino dos céus. Não é a letra. Não é a teoria. E nisso, Jesus já tinha nos sido extremamente claro. Quando? Quando, em Marcos, capítulo 11, versículo 11 a 23, ele vai colocar a parábola da figueira seca. Vamos relembrar. Jesus entrou em Jerusalém, no templo. Olhando tudo ao redor, já sendo tarde, saiu para Betânia com os 12. Os 12 discípulos, ele não faz nada. Era tarde, ele entra no templo, observa só observa. No dia seguinte, já de manhã, ao sair de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se encontraria algo nela. Dirigindo-se a ela, nada encontrou senão folhas, pois não era um tempo de figos. Em resposta, disse a ela: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Os seus discípulos ouviram isso. Então, agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tenho certeza que vocês já ouviram esta parábola muitas vezes. Só, gente, que toda a parábola, ela foi feita para os hebreus. Ela usa de simbologia, porque a escrita dos hebreus é simbólica. Para eu poder entender o que Cristo está dizendo aqui, eu tenho que entender da simbologia. Senão eu vou ler e não vou entender nada. Vou dar um exemplo para vocês. Ora, ele diz assim: vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se encontraria algo nela. Nada encontrou, mas ele disse que não era tempo de figo. Então como é que ele queria encontrar algo? Se não era tempo, como é que ele queria encontrar algo? Parece incoerente. Ele sabia que não era tempo de figo. E foi lá procurar. Por quê? Então vamos lá. Primeiro, a figueira, gente, é a árvore uma das árvores mais antigas que tem para o povo hebreu, lá naquela área do povo hebreu. Hoje Israel, né? É uma das mais antigas. E ela simboliza o povo hebreu. Então aqui ele está falando que é o povo hebreu. É a figueira, é o povo hebreu. Aí, quando ele diz assim, a figueira, ela tem uma característica que é só dela. Ou, pelo menos, das que eu conheço é dela. Antes de ela dar o figo, ela anuncia como? Ela dá folhas. Ela dá muitas folhas, dizendo, agora vem o figo. Como se dissesse isso. Então, uma figueira com folha, obrigatoriamente tinha que ter figo. Só que não era tempo de figo. Então o que significa? Que aquela figueira era diferente de todas as demais. Todas as demais estavam secas. Jesus se sentiu atraído por aquela porque ela era a única que tinha folhas. Se tinha folhas, deveria ter figo, ainda que não fosse tempo de figo. Porque ela estava repleta. Perfeito? Aí o que acontece? Ele vê pela cara, né? Nossa, tem fruto. Chega lá, não tem fruto. E aí ele vai dizer aqui, né? Nunca mais ninguém coma fruto de ti. Ele está condenando a figueira? Não, gente. Jesus é um espírito perfeito. Ele não amaldiçoa, não fica triste, nada. Porque no espírito perfeito escala a questão 100 do livro dos Espíritos, que espírito perfeito sabe essas emoções todas desencontradas que a gente tem, ele não tem mais. Não tem mais. Então o que acontece? Ele não amaldiçoa, ele está dando uma consequência. A quem que ele está se referindo? Ele está se referindo aos fariseus. Porque ele está voltando para o templo. O que acontece? Ele entra no templo e faz o quê? O que todos nós conhecemos, da expulsão dos mercadores do templo. Por que ele expulsa os mercadores do templo? E vejam, Jesus não ficou irado porque Espírito Perfeito não ira. Isso é uma maneira que os apóstolos contaram. Então, por exemplo, se eu for contar alguma coisa que vocês fizeram, eu vou contar com a minha emoção.
Se eu for brava e ver você de cara feia, eu vou dizer assim, muito brava estava fulana quando falou com fulano. Mas isso só estava de cara feia. Mas para mim, cara feia é muito brava. Então, ele vai lá e expulsa. Por quê? Porque o mercado foi feito. Por quem? Pelos sacerdotes. Eles é que traziam os pássaros, eles vendiam, mandavam vender os pássaros, exatamente como é o Vaticano hoje. E não é crítica, gente, é uma constatação. Exatamente como. Porque a gente não critica nenhuma religião, é apenas uma constatação de que o mercado continua em todas as religiões. Então, o que acontece? Ele chega lá e expulsa, por quê? Porque aquele mercado estava na área dos gentios, daqueles estrangeiros que também ouviam no templo, que também tinham direito. Aí ele expulsa e ele diz, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. O que ele quer dizer nessa parábola? Ele quer dizer, gente, que não adianta eu conhecer da lei. Conhecer da lei não vai garantir lugar melhor para nenhum de nós. Não vai. O que vai nos dar o reino dos céus, da paz interior, são as obras. As obras. Então, ele vai continuar. Mas vós fizeste dela um covil de assaltantes. Os sumos sacerdotes e os escribas, ouvindo isso, procuravam como o matariam. Eles o temiam, pois a turma estava maravilhada com o seu ensino. Ao entardecer, saíram da cidade, ao raiar do dia, passando no local, viram que a figueira havia secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se do fato, lhe disse, Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste, isso aqui é só uma força de expressão, está seca. Em resposta, Jesus lhe diz, tende fé em Deus. Amém. Vos digo que quem disser a este mundo, seja tirado e lançado ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que o que está dizendo acontece, assim será para ele. Então ele diz o seguinte, que quando nós conhecemos a lei, qual lei que ele está falando, gente? A lei de Deus. Por que a lei de Deus? Porque a lei de Deus é a única que é permanente. Ela é para sempre. Ela não muda. A lei dos homens, por exemplo, a lei civil, a lei penal, ela é mutável. Ela depende das pessoas, depende da época. Mas a lei de Deus vigora aqui, em Marte, em Júpiter, em toda a parte do universo onde foi que é a criação de Deus. A compreensão dela é que vai ficando diferente cada vez que a gente evolui. Então, quando nós conhecemos a lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, porque ali, como afirma Jesus, está resumido toda a lei, todos os profetas. Tudo está resumido nesta frase. Então, o que ele está dizendo? Que eu conheço, porque é importantíssimo conhecer, mas se eu não usar esse conhecimento para modificar a nós, de nada adianta. Nós somos figueira estéril. Nós não teremos frutos. A figueira com folha significa cada um de nós com conhecimento. Nós já estamos prontos a dar frutos. Se nós não dermos, nós estamos perdendo a oportunidade de servir a Cristo. Porque o que cada um de nós almeja? Quando nós desencarnarmos, o que vocês acreditam que vai acontecer quando nós desencarnarmos? O que vocês acreditam? Porque nas outras religiões acredita-se em céu e inferno, não é assim? Outros que vão dormir. Né? Eu tenho uma tia que é testemunha de Jeová. Eu sempre pergunto para ela, tia, o que acontece na sua religião? E ela diz, a gente vai dormir até Jesus ressuscitar. E eu penso comigo, nossa, ela vai dormir bastante. Porque, mas não discuto, porque eu não discuto religião. Ela me respeita, eu respeito ela. Daí eu brinquei com ela assim, e quando Jesus
Jesus vier, daí eu vou ressuscitar. Eu falei, coitadinho dos bichinhos que estão com a senhora aí, que o bichinho já comeu a senhora, já tem, cada um tem um pedacinho da senhora. Um vai ficar sem pé, outro vai ficar brinco com ela, porque tem que fazer, né? O que é impossível, a ciência diz. Então, o que acontece? Gente, nós vamos aprender no livro Fonte Viva que a árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade e pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Então, todos nós nascemos de Deus. Os nossos pais nos concederam o corpinho para essa existência. Nós somos filhos primeiro de Deus. Qual é o desejo de um filho? Ficar próximo do pai. Para eu voltar a Deus, eu só tenho caminho segundo Jesus, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, aquilo que Jesus nos trouxe, Ele nos trouxe a lei de Deus. Então, para eu chegar a Deus, eu tenho que praticar a lei. Quando a gente fala em fruto, alguns espíritas acham que é, por exemplo, construir casa espírita, construir hospital, escola. Gente, isto também é, mas essa é a parte mais fácil. A parte mais difícil, gente, é a mudança interior. A mudança interior. É tão difícil que tem um livro que eu acho que alguns de vocês já leram, chama-se Perturbações Espirituais, um dos últimos livros de Manuel Filomeno de Miranda, onde vai contar uma problemática dentro da casa espírita, de um presidente, gente, de casa espírita, que se envolve com uma moça, casado se envolve com uma moça grave, não é isso? Só que, além disso, a moça engravida e ele sugere para a moça que ela faça aborto. Totalmente contrária a tudo que a doutrina fala. Infidelidade, matar um bebê, tudo contrário. Mas como? Quem lê o livro diz, como? Ele era presidente de uma das maiores casas espíritas de uma capital imensa aqui do Brasil. É, porque continua existindo essa história. Essa história é verídica, ela estava acontecendo quando Manuel Filomeno de Miranda contou. O que a espiritualidade tem que fazer? Tem que intervir para não prejudicar aqueles que frequentavam. Mas como que ele foi fazer isso? Perguntam alguns. Simples. Conhece, mas não se modifica. Porque nós não vamos ser conhecidos pelos hospitais que fizemos. Nós vamos ser conhecidos porque fizemos de nós. Sabe por quê? Porque quando nós construímos o hospital, se nós não tivermos o sentimento de auxiliar, não é caridade, gente. Lembra daquele hino ao amor de Paulo? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu desse meu corpo, desse tudo para os pobres, desse meu corpo para queimar. Se eu não tiver caridade, porque caridade é sentimento. É sentimento. E como é que a gente treina a caridade? Não é dando esmola. Dando esmola faz parte, gente. Trazer o litro de leite para cá faz parte. Mas quando eu trouxer o litro de leite, eu tenho que trazer um bom leite. Não aquele que é mais barato. O leite que eu compraria para o meu filho. Eu tenho que exercer isto, eu tenho que fazer com compaixão. Eu tenho que ter pena. Quando eu fizer, eu tenho que sentir que estou fazendo algo bom. Dar a caridade, fazer a caridade material é a mais fácil. Difícil é a gente dar o tempo da gente, que daí é uma caridade moral. Difícil é a gente se modificar e ser melhor dentro de casa. Porque quantos de nós conhecemos toda a lei e continuamos crápula em casa? No livro, gente, Reportagens de Além Túmulo, de Humberto de Campos, ou Irmão X, por Francisco Cândido Xavier, vai contar a história de vários espíritas que eram doutrinadores, que eram maravilhosos e que quando desencarnaram se surpreenderam. Porque embora conhecessem tudo,
cometeram deslizes morais que os endividavam. Quem já leu aqui o livro Voltei, do Irmão Jacó? Irmão Jacó, gente, vou tentar explicar rapidamente esse livro. É um livro que todos nós deveríamos assistir. Ler. O irmão Jacó era Frederico Figner. Está no livro onde Sueli Calder Schubert vai contar a história de Francisco Cândido Xavier. Ela vai dizer que esse personagem era Frederico Figner, que foi um grande colaborador da doutrina espírita. Ele era rico, riquíssimo, porque ele era representante dos inventos de Thomas Edison. Ele é o criador daquele selo do disco Odeon, que os antigos conhecem. Aquele disco, aquela bolachona grande. Ele era muito rico. Tanto era que ele deixou para a Federação Espírita o pátio industrial da Federação, da editora. Então, quando ele desencarnou, ele estava tão lúcido que ele resolveu ficar mais lúcido ainda para relatar, como desencarnado, o que tinha acontecido com ele. Ele foi recebido por Dr. Bezerra de Menezes e a filha dele. Quando ele está esperando, já desencarnado, para ser conduzido para a pátria espiritual, vem um espírito totalmente iluminado que eles estavam aguardando. E o irmão Jacó, o Frederico, olha e percebe que ele não tem luz. Mas como ele era espírita? Ele conhecia, ele tinha fé raciocinada. E cadê a luz? E vê que aquele espírito que se aproximava estava repleto de luz. E como quase todos nós somos invejosos, não é isso? Ele cutuca o outro espírito e pergunta: quem que é esse espírito iluminado aí, né? Que está chegando, repleto de luz. Aí o espírito diz assim: esta é uma mulher que cuidou com amor dos filhos do próximo. Ela não era espírita, não se sabe qual é a religião que ela era, só que ela tinha sido uma boa professora ou mãe, ou não interessa. Que ali não fala qual é a religião dela. Ela viveu a religião dela de verdade. Porque não importa o título que a gente tenha, nós podemos ser católico, crente, qualquer título, desde que a gente viva aquilo que a gente crê. Existem evangélicos bons, existem católicos bons, existem espíritas bons, existem espíritas maus, existem católicos maus, existe tudo. Não depende do título. Mas o que vai nos distinguir quando nós desencarnarmos? Vai nos distinguir o que nós fizemos. O que nós vamos levar para o plano espiritual? Vamos analisar. O corpo fica e apodrece. A roupa que as pessoas escolhem, querem botar a melhor roupa, apodrece, deixa eu dar a notícia, apodrece também. A gente pode até de pijama, que não vai ter diferença nenhuma. Né? Ainda mais agora que a gente vai cheio de flores, pode botar o pijama que tá bom. Aí o que acontece? Deixa a roupa para alguém que use, né? Não é verdade? Se você levar joia, lamento informar que nem os dentes o pessoal está respeitando nos túmulos lá. Estão roubando também. Próteses, essas coisas todas. Não vai também. Os parentes, vocês acham que os parentes vão morrer conosco? Nem que nos amem muito. Né? Nem que nos amem muito. Tem um pastor, eu não sei se vocês conhecem o pastor Cláudio. É um pastor ótimo, o pastor Cláudio. Ele é muito bom. E ele conta que numa cena de um enterro, tinha uma mulher que gritava assim: ai, eu quero morrer com meu marido. Ai, eu quero morrer com meu marido. Daí alguém empurra ela. Não, de repente ela cai dentro do buraco. E ela fica: quero sair daqui, quero sair daqui. Eu falei: mas você não quer morrer? Fica aí, né? Então, na verdade, nenhum parente vai. Então, afinal, o que a gente leva para o lado de lá? Qual vai ser a nossa bagagenzinha para o lado de lá? Nós aprendemos. O que nós aprendemos e o que nós fizemos. De bom e de ruim. Essa é a nossa bagagem. Agora vamos lá. Se na minha bagagenzinha tiver mais bem do que mal, eu vou estar bem. Não é isso?
Por que o André Luiz foi parar no umbral? Quem é que sabe? Quem é que leu O Nosso Lar? Quem viu o filme? Mas o filme é diferente do livro, hein? Tá, mas tudo bem. Então, o que acontece com o André Luiz? Por que ele foi parar no Nosso Lar? Gente, primeiro que ele morreu antes do tempo. Né? Ele foi considerado suicídio indireto, por quê? Porque ele morreu antes do tempo. Morreu por uma obstrução intestinal, produto do quê? Sífilis e mau humor, excesso de alimentação. Certo? Não era praticante na religião dele. Ele leva tempo até para descobrir que desencarnou. Agora, nós não precisamos ter medo de umbral. A gente tem que fazer tanta coisa que vai passar direto no elevador. Eu brinco. Por quê? Porque se nós aproveitarmos essa fé raciocinada que Kardec nos traz, ele tem um lema, gente. Qual é o lema do Espiritismo? Fora da caridade, não há salvação. Então, ele mostra para nós que para cada um de nós, o interessante não é o rótulo que nós temos, é o que nós vamos fazer com o rótulo. E a maior tarefa que cada um de nós tem, todo mundo fica perguntando assim, às vezes eu vou fazer palestra e alguém que diz assim, Sueli, qual é a minha missão? O que você acha? Eu falo, sua missão é ser melhor. Que nós temos uma missão em caráter estrito, no sentido estrito, que é sairmos melhor do que chegamos. Porque ninguém veio para passear. Nós viemos para evoluir. Então, se nós melhorarmos um pouquinho, nós já saímos melhor. Agora, se a gente não melhorar nada, a gente estacionou. Perdeu uma oportunidade e tanto. Por quê? Porque nós vamos ter que ficar lá na fila da reencarnação novamente. E aí o que acontece? Aí na fila da reencarnação vai demorar um bocado, né? Tá demorado. Então o que acontece? Aí nós vamos precisar entender que a prática daquilo que nós estamos aprendendo, ela é fundamental. Por isso que lá no Livro dos Espíritos, questão 919, Kardec pergunta para os Espíritos qual é o meio prático mais eficaz. O Cosme Massa, aquele grande estudioso, fala que isso foi uma pergunta feita por brasileiro, que quer algo rápido e que se dê certo. Prático e eficaz. Né? Para a gente evoluir, ele diz assim, o sábio da antiguidade já vos diz, conhece-te a ti mesmo. E ele vai ensinar a gente fazer uma análise das nossas atitudes, para que no dia seguinte, quando a gente acorda, dê tempo de refazer. Se a gente errou, de pedir perdão, de não deixar nada pendurado. Porque nenhum de nós sabe qual é o dia do retorno. Nenhum de nós sabe. Por mais que a gente adie pensar na morte, nenhum de nós sabe quando que ela acontecerá. Nenhum de nós. Existe um livro também, eu gosto muito de citar livros, gente, eu vou te explicar por quê. Para que vocês se sintam estimulados a fazer leituras. Porque existem obras nossas que são fantásticas e que nos ensinam até a conviver com a morte. E esse é um dos livros, se não me falha a memória, é Adeus Solidão. Os livros, Chico Xavier tem uma série de livros daquelas cartas que ele recebeu para consolar as mães. E esses livros, gente, eles servem de consolo para aquelas mães que perderam, para quem perdeu o irmão. E os parentes autorizaram a formar livros daquelas cartas. E as cartas, existem vários livros. E tem um livro de uma história que sempre me impressionou muito, de um rapaz do Rio de Janeiro, ele tinha 30 e poucos anos, 2 filhos, e ele morre enquanto dorme, ele desencarna enquanto dorme. Mas por que me impressionou a história dele? Pelo seguinte, ele vai dormir achando que no dia seguinte ia acordar, obviamente. Tem um infarto fulminante e desencarna. Qual é o primeiro susto dele? Ele se vê expulso do corpo, vê que o corpo está dormindo do lado da mulher dele. Ele tenta entrar no corpo. Aí não consegue entrar. Daí ele fica sentado do lado do corpo. Porque o que ele vai fazer? Não sabe o que está acontecendo. Nisso, entra no quarto dele o vô dele. Ele não lembra que o vô era desencarnado. Aí o que acontece?
Ele fica alegre de ver o vô disse, vamos dar uma volta. E eles saem andando pelas ruas do Rio de Janeiro. Quando chega numa determinada rua, vem vindo um outro espírito na direção deles, que ele não sabe que é espírito, porque pelo espírito ele acha que é um homem. E era um amigo do vô dele. Quando ele vê o amigo do vô dele, esse ele lembrava que estava desencarnado. Ele leva um susto tão grande que se coloca a correr e volta para casa. Porque ele entendeu que tinha morrido. E é muito triste a despedida dele ter que deixar ali e seguir com o avô dele. Que o avô, com paciência, com tolerância, vai fazendo com que ele entenda que agora ele pertence a um outro mundo. Então, gente, por isso que nós devemos entender que quando Kardec falou sobre fé raciocinada, nós devemos entender a fé, gente. E a fé, ela também tem o conceito de ser fiel àquilo que a gente aprende. E a gente precisa aplicar a lei no nosso dia a dia e não fazer que nem o Leonardo. Porque todos aqueles passos do livro eram oportunidades dele ajudar, dele fazer, dele servir e ir construindo o reino dos céus dentro dele. Para que quando ele desencarnasse, ele já estivesse no reino dos céus. Aí ele encontraria o reino dos céus. Então não vamos perder a oportunidade que a doutrina espírita nos dá de raciocinar, de entender que fé que transporta a montanha é aquela fé que eu acredito tanto naquilo que Jesus diz, que eu mudo o meu interno, que é uma montanha de defeito, uma montanha de pensamentos confusos, para eu poder ir em direção a Deus. É como se uma montanha, o que está me atrapalhando na direção a Deus? As minhas dificuldades que eu trago até hoje. Então, se eu tiver fé, eu afasto essas dificuldades. Afasto de um por uma. Vou afastando, vou afastando, vou afastando. E o que vai acontecer? A montanha sai. Porque esta montanha, ela simboliza que está impedindo o caminhar. Então, vamos nós pensar o que nós podemos fazer para servir Jesus. E a gente, às vezes, não sabe. Mas a gente serve Jesus sendo um bom pai, uma boa mãe, uma boa vizinha, uma boa professora, uma boa profissional. Porque todas essas tarefas são papéis que nós assumimos. Não há como você dissociar, dizer sou religiosa e ser um médico espírita e fazer aborto. Ser um trabalhador espírita e ser infiel. Não há como fazer isso. Não há como. Não podemos dissociar. Porque a lei tem que habitar em nós. E não a gente vesti-la cada vez que chega na casa espírita. Então fica para nós esse conceito e pergunto para vocês, alguém tem alguma pergunta? Então eu posso fazer as minhas? Vou começar com a sabatina. Não, se não tem pergunta, eu queria só agradecer a oportunidade que vocês me deram. Eu acho esse assunto fantástico para a gente, principalmente para os jovens. Porque os jovens têm bastante tempo para colaborar com este momento em que a Terra necessita de bons exemplos. Nós precisamos de jovens que sejam diferentes da maioria. E para isso, nós precisamos ter o suporte de uma doutrina que nos ajuda a pensar e que nos ajuda a vivê-la. Porque nós não precisamos vir na casa espírita para ser espíritas. Nós precisamos viver o espiritismo para sermos exemplo. Obrigada a todos.